Pastor Stanley já viajou? Já vi. Dubai. Ficou mais fácil. Pode se sentar. Crianças de 0 a 9. Crianças de 0 a 9, se não subiram, pode subir. Então, vai ter, né? Vai ter. Crianças de 0 a 9, pode subir para a escolinha, culto infantil. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos orar pelo nosso pastor, que já está em terras estranhas. Amém? Levante-se, concorde comigo nessa oração. Ore por ele. Senhor, nós te agradecemos, porque nossos pastores já se encontram nas nações. Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor os proteja, o Senhor os livre de todo e qualquer mal durante essa estadia lá. Os livre, Senhor, de qualquer violência, de qualquer doença física. O Senhor proteja também, Senhor, a alma deles, o coração, as emoções. Senhor, para que tudo seja uma bênção naquele lugar, naqueles lugares. E que realmente aonde eles pisarem os pés, Senhor, aquele lugar seja sagrado, seja santo ao Senhor. Pai, que nós possamos ver os frutos e colher os frutos desse trabalho penoso, Senhor, que é estar em lugares distantes, em lugares difíceis, mas que possamos ver, Senhor, com os nossos olhos e que essa igreja se regozije com aquilo que vamos colher de frutos naquele lugar. Senhor, que seja tudo para a tua honra e tua glória, e que o Senhor os traga em segurança, assim como os levou o Senhor, possamos tê-los conosco em breve. Pedimos pelos seus filhos e a família que ficaram aqui, Senhor, que o Senhor esteja sustentando a todos eles, que o Senhor esteja amparando, Senhor, a cada um deles, e que eles possam, Senhor, estar supridos emocionalmente, e que possam estar cercados pelos teus anjos de todos os cuidados. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Já pode pôr o primeiro slide, vai demorar um pouquinho para passar, tá? Irmãos, pastor Stanley vem falando já há um bom tempo, né? Domingo, principalmente nas quartas-feiras, sobre oração. E esses dias, fazendo uma consolidação pela Calu, pela Ana, nós falamos sobre oração. E eu percebi que aquela palavra, tá até na apostila, quem fez consolidação sabe, conhece essa palavra, né? Ou quem consolida, né, Magda? Sobre oração. E eu queria complementar aquilo que foi dito, né? As palavras proféticas a respeito de oração. E dar uma palavra de ensino sobre oração. Amém? É um complemento, irmãos, porque Deus tem falado muito conosco a respeito de oração e tem nos levado a orar mais, né? Quem tem orado mais, levante suas mãos. Em nome de Jesus, nós vamos orar cada vez mais. Então, hoje é uma palavra de ensino. Eu vou até usar alguns slides, né? Eu gosto disso. Eu vou ficar tranquilo. Eu não gosto de culto de domingo, porque eu não gosto muito, eu não sou muito profético, né? E a palavra de domingo geralmente é profética. Mas eu acho que eu vou abandonar de vez essa tentativa de pregar e eu vou sempre ensinar. Porque foi aquilo que Deus me deu. Amém?
Vamos orar e pedir direção ao Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai, por abrirmos a Tua palavra e podermos ouvir do Senhor, podermos ensinar, Senhor, as verdades que temos nela. Eu te peço, Pai, mais uma vez, que o Senhor esteja me usando e esteja agindo através de mim, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar hoje e venha sedimentar esse ensino no nosso espírito. É o que eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas sobre a oração, coisas práticas, coisas de ensino mesmo. Nós precisamos entender que nós precisamos de orar e por que nós precisamos de orar, qual o sentido da oração. E entendendo que a ignorância espiritual, irmãos, é um inimigo muito grande do crente. Às vezes nós deixamos de fazer algumas coisas para Deus e com Deus por não ter entendimento, por não entender a necessidade daquilo e a importância. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a base da oração. Nós sabemos, irmãos, que a oração, ela é uma conversa com Deus. Esses dias eu conversava com o Rodrigo, e ele falava, nós estávamos falando sobre adoração, e ele falava como que ele tem percebido como nós somos formais para falar com Deus. Já percebeu isso? As palavras que você usa com Deus, uns jargões, umas coisas bonitas, né? Os mais antigos então, hein, Tiago? Altíssimo e soberano Deus, e é umas coisas que a gente não entende até, né? Porque às vezes nós colocamos Deus tão longe, tão alto, e esquecemos que na nova aliança Ele também é o nosso Pai. Quem é filho de Deus aí? Ele é o nosso Pai, e como Pai nós precisamos conversar com Ele, como se Ele fosse uma pessoa, porque Ele é uma pessoa. Quem sabe que Deus é uma pessoa? Esses dias nós estávamos falando aqui sobre vida no Espírito, e aí surgiu a questão, Deus tem alma? Será que Deus tem alma? Deus tem alma, Ele tem sentimentos, Ele tem emoções, Ele ama, Ele se apega, né? Ele chora, nem que seja por dentro, Ele chora. E Jesus, a Bíblia fala em Hebreus que Jesus é a expressão exata do caráter de Deus. Jesus é Deus, mas como homem, Ele expressou exatamente o caráter de Deus. E Jesus, Ele era muito humano, e Deus também é. Ele também sente, Ele também ri, Ele também chora, Ele se alegra, Ele conversa, né? Eu já falei isso aqui uma vez, eu vi vários filmes sobre Jesus, mas um deles me marcou muito, e eu já tentei encontrar, não mais consegui descobrir qual que é esse filme sobre Jesus. Porque esse filme era diferente. Ele mostrava um Jesus, irmãos, totalmente humano, gente como nós, alegre, muito feliz, que ria com os discípulos, que dançava com os discípulos. Jesus dançava, irmão, que escândalo. Jesus era judeu, irmão. Judeu não fazia nada sem dança. Era casamento, era dança, festa religiosa era dança, tudo era dança. Mostrava eles dançando de roda, de um lado para o outro, igual os judeus fazem, Jesus lá no meio, rindo até, feliz até. Porque o nosso Deus, Ele é assim, Ele é gente como nós. Para começar, então, eu queria falar isso, irmãos. A oração é uma conversa com Deus. Deus fala conosco através da palavra, fala através da palavra escrita, né? Através de uma pregação, de um ensino. Deus fala conosco naquela voz interior que se chama intuição, fala na nossa consciência. O Espírito fala diretamente conosco, mas nós precisamos falar com Deus. É o canal ascendente, o canal que sobe, né? Deus fala de lá para cá, nós temos que falar daqui para lá. E esse canal é uma conversa com Deus. E você precisa experimentar conversar com Deus como se Ele fosse realmente o seu Pai natural. Tirando expressões muito rebuscadas, vocabulário muito bonito, você fala assim com seu pai? Você fala assim com alguém da sua família? Então não fale mais com Deus assim. Procure ser aberto com Deus, gente. Procure falar com Deus
como você falaria com alguém que está do seu lado ou está na sua frente. Amém? E seja sincero. Nós precisamos aprender a ser sincero com Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Às vezes nós falamos alguma coisa para nossa esposa, é mais difícil, ela também conhece bem a gente, né? Mas falamos para algum amigo alguma coisa e na verdade nosso coração está pensando outra. Mas isso com Deus não dá certo, irmãos. O que você falar para Ele já sabe. Mas você precisa falar com Deus e nós vamos explicar por que, mesmo Ele sabendo de tudo. Uma coisa interessante é isso. Por que eu preciso falar com Deus se Ele já sabe todas as coisas? Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Orando com fé e entendimento. É disso que nós vamos falar hoje. Tiago no capítulo 4, tem lá o versículo 2, a maior parte dele, nós vamos deixar de lado, e vamos pegar só o comecinho do versículo 3. Vamos encurtar esse texto base nosso. E na Bíblia, que eu achei a melhor versão para aquilo que eu quero falar, é a Revista Atualizada. Ela diz assim, a parte B, lá no final do versículo 2. Nada tendes, porque não pedis. Repete isso, nada tendes, porque não pedis. Ponto e vírgula. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Repete isso comigo, pedis e não recebeis, porque pedis mal. A origem dessa palavra grega, do mal, tem a ver com impropriamente, de maneira errada, de maneira enganada. É isso que quer dizer, pedir mal. Tem uma outra versão que leva um pouco para o outro sentido. As versões da Bíblia não são contradizentes, irmãos, elas se complementam. Porque a interpretação de uma língua para outra é trabalhosa, é difícil, e às vezes perde um pouco o sentido. Então, nessa Bíblia diz assim, o que está dizendo aqui na verdade? Vocês não têm nada, porque vocês não pedem. E, quando vocês pedem, não recebem, porque estão pedindo de maneira errada. São duas coisas aqui. Pode passar o slide, Fábio. Então, por que não recebemos mais de Deus? Esses dias, irmãos, eu me peguei falando para Deus isso. Senhor, eu não vou pedir tal coisa. O Senhor sabe que eu preciso. O que você está rindo de mim? Você faz isso direto. Tá bom? E aí me veio esse texto. Vocês não recebem porque não pedem. Fala para o seu irmão, você não recebe de Deus porque não pede. E quando pede, pede errado. Amém? Pode passar o próximo slide, vamos ver se precisa. Por que nós precisamos pedir alguma coisa para Deus se Ele já sabe o nosso coração? Você já pensou sobre isso? Por que pedir algo para Deus se eu sou filho dele e Ele conhece o meu coração? Parece algo estranho, parece algo inapropriado. E Jesus às vezes fala de pedir com persistência. Conta até a história de uma viúva que ficava lá na porta do juiz, clamando, chegava até a Érica, que é a assistente do juiz, fala com ele, pede pela minha causa. A Érica está aqui, ó, vermelha. E o juiz não atendia, e aí a viúva continuava insistindo, foi chateando tanto o juiz, que ele resolveu atender. Então Jesus usa essa parábola, ou essa historinha, para dizer assim, vocês precisam fazer a mesma coisa, pedir com persistência. Que estranho,
Para que pedir com persistência se Deus já sabe o que eu preciso, o que eu quero? Tem alguma coisa aí, não tem? A resposta disso, irmãos, é uma palavra que se chama legalidade. Repete isso comigo, legalidade. Dentre outras coisas, não é só legalidade, mas talvez esse seja o princípio mais importante, porque nós precisamos pedir as coisas para Deus. Por exemplo, outra coisa, a edificação da nossa fé. Aquela questão de eu pedir para Deus com fé e receber. O que isso vai acontecer com a minha fé? Vai fazer a minha fé crescer. Vai fazer o meu espírito ser alimentado, ser fortificado. Isso também é importante. Mas eu queria hoje falar mais sobre a questão da legalidade. E nós vamos entender o que é legalidade. Abra sua Bíblia no Salmos 115, versículo 16. Salmos 115, versículo 16. Salmos capítulo 115, versículo 16. A minha Bíblia diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Vou repetir: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Mas tem vários outros salmos e outras passagens da Bíblia que falam que tudo pertence ao Senhor, que o universo é dele, que a terra é dele. É verdade, irmãos. Mas Deus, na sua soberania, infinita soberania, Ele resolveu conceder a terra aos homens. Essa terra, por ora, por um tempo, ela pertence a você e a mim. Deus se permitiu dar ela para nós, apesar dele ser realmente o dono da terra. É estranho isso? Daí, irmãos, da maneira como o homem usou a terra, como Adão usou a terra, como usou o jardim, desobedecendo a Deus, atraiu sobre a terra o pecado. E com o pecado, todas as consequências dele. Quem está entendendo isso? Ele atraindo o pecado e se tornando dominado pelo pecado, o homem ainda atraiu outra coisa para a terra. Atraiu um governante transitório, momentâneo, passageiro, que se chama Satanás. E esse governante, hoje, ele governa a terra. Então, se você é crente, irmãos, se você é cristão, você, na verdade, está no lugar errado. Porque essa terra pertence ao diabo e ao pecado. Quem está entendendo isso? Quem está assustado? Irmãos, isso é um instante, é um tempo. Isso não vai ser assim a vida toda. Lá em João 12:31, Jesus fala assim: chegou a hora de ser julgado esse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Jesus dizendo que através daquilo que ele ia fazer, do sacrifício dele, da ressurreição, ele ia expulsar o príncipe desse mundo, que é Satanás, que é o diabo, dessa terra. Mas isso ainda não se cumpriu. Isso só começou com a ressurreição de Jesus. Isso ainda vai se cumprir. Até lá, essa terra é de domínio seu e por transmissão de direito, o diabo se tornou o príncipe dessa terra. Lá em João 14:30, Jesus fala mais: não, já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Quando Jesus estava para ser traído, e junto com Judas chegou o diabo, talvez naquele instante, não sei, o diabo estava usando o corpo de Judas, ou então ele estava só como um encosto. Quem já ouviu falar do encosto? Encosto é aquele espírito que fica falando no ouvido, entendeu? O encosto. De uma forma ou de outra, o diabo estava chegando com Judas, ou em Judas, e Jesus falou assim: lá vem o diabo, e eu vou embora daqui.
Lá vem o príncipe desse mundo e eu vou embora daqui porque eu não tenho nada a ver com ele, e ele não tem nada a ver comigo. É isso que ele quis dizer com esse texto. Tá, irmão? Só para reforçar essa ideia. Agora, abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 11. Tá? Eu quero explicar bem esse princípio da legalidade, para te fazer entender como é necessário que nós sejamos pessoas que oram. A oração é uma conversa, mas a oração é uma arma e é um canal de Deus, é um canal de bênção. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 18. Olha só, muita gente ainda está discordando de mim, falando, não, mas a terra é de Deus, a terra é de Jesus, Ele está governando aqui sim, Ele já estabeleceu o reino dEle. Interessante que quando Jesus veio, Ele falou que o reino de Deus estava aonde? No mundo? Dentro de nós, dentro do crente. O reino de Deus já está aqui, mas dentro de nós. Se nós formos retirados da terra como igreja, arrebatado, por exemplo, o reino de Deus não vai estar aqui mais, porque o reino de Deus está em nós, não está no mundo ainda. Amém? Versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes do céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Nem um aleluia, nem um glória a Deus. Acho que o reino de Deus não está por aqui, não tem crente. 16, os 24 anciões que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, 17, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Apocalipse, irmãos. Tem gente que lê isso e fala assim, já aconteceu. Não, isso é Apocalipse. Não aconteceu ainda. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir o que destroem a terra. A profecia aqui de Jesus e tudo que ele ia fazer na terra e por nós se cumpre no Apocalipse. Aqui é o anjo avisando ainda no céu, ainda no reino dos céus. Mas lá no capítulo 20, no versículo 4, já mostra Jesus reinando junto com os santos, junto com os arrebatados, junto com os vencedores. Quem vai reinar com Jesus? E essa terra, essa aqui que você conhece, restaurada, uma nova terra, é claro, mas terra, vai ser governada por 1000 anos por Jesus. Ele mesmo reinando, e eu serei assessor dele, porque serei vencedor até o final. Quem se firmar, quem prevalecer até o fim, vai vencer, e vai ser dada a coroa para reinar aqui também, durante 1000 anos. Isso é figurativo? Não. 1000 anos, milênio, isso se chama milênio. Isso que o Apocalipse fala de milênio. Então lá, irmãos, no milênio, Jesus realmente vai governar essa terra, mas agora ainda não. Então, se o governo dessa terra é meu e seu, e o diabo está comandando tudo por causa do pecado que nós cometemos um dia, pelas consequências do pecado, para Deus interferir no governo dessa terra, nas circunstâncias dessa terra, interferir na sua vida, Ele precisa da sua oração. Mas como Deus Todo-Poderoso precisa de alguma coisa? Irmãos, Deus escolheu precisar de algumas coisas. Ele escolheu assim. E Ele resolveu que se Ele te deu o governo, se Ele te deu a chave da casa, você é que manda lá dentro. E se você quer que Deus interfira lá dentro da casa, que é a terra, você precisa pedir. E isso se chama legalidade
Deus, eu abro aqui uma brecha, eu abro aqui um canal, eu abro aqui uma janela, eu abro aqui uma porta, e o Senhor pode entrar, eu peço que o Senhor entre e resolva esse problema aqui na terra, e resolva esse problema na minha vida. Quem está entendendo isso, irmãos? Você precisa orar por causa de legalidade. Por isso que muitas vezes nós não recebemos de Deus, porque ficamos esperando aquilo que Ele já sabe que nós precisamos, mas Ele quer que nós falemos para Ele, 1, 2, 3, 10, 15, 200 vezes, até que Ele atenda, ou até que Ele diga, não é isso que eu vou fazer. Amém? Não recebem porque não pedem. Nessa igreja, não recebia porque não pedia. Agora nós vamos pedir tudo para Deus. Amém? Irmãos, tudo. Ele é seu pai, pode pedir tudo. Ah não, mas tem coisa que eu fico com vergonha. Pede. Ele é pai, ele é responsável, e ele vai te dar aquilo que você pode receber. Uma ilustração diz que você vai chegar lá no céu e de repente vai ver uns armários enormes, cômodos enormes, com seu nome lá na porta. O que é isso, Deus? Você abre lá, tem uma Ferrari, tem uma mansão, tem um monte de coisa lá dentro. O que é isso, Deus? Falei, isso aqui era para ser céu, mas você não pediu. Não pediu com fé. Amém? Nós precisamos aprender a pedir coisas para o nosso Pai, em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos orar e pedir a Deus que interfira nas circunstâncias naturais da nossa vida. Precisamos orar, a frase que eu escrevi, precisamos orar para que Deus interfira na nossa condição humana e nas nossas circunstâncias, segundo o princípio da legalidade. Amém? Pode passar o próximo. Pode voltar, eu achei que tinha um outro slide aí. O outro ponto que nós falamos, nós não pedimos, nós não ganhamos, né? Não recebemos porque não pedimos. E nós pedimos, quando nós pedimos, às vezes pedimos de maneira errada. Nós vamos entender algumas coisas a respeito disso, rapidamente. E depois nós vamos entender parte a parte o que seria uma oração perfeita, uma oração completa diante de Deus. Romanos 8, 26, não precisa abrir, mas lá fala assim, nós não sabemos como orar como convém. Quem conhece esse texto? Aí depois lá diz que o Espírito, por causa disso, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas o conceito aqui é que nós realmente não sabemos orar como convém. Nos falta algumas informações, nos falta conhecer a própria palavra para orar como convém. E a Bíblia nos fala sobre uma oração perfeita, é uma oração apropriada. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que a oração, ela precisa ser feita com fé. Repita isso, oração tem que ser feita com fé. Pastor Hélio tem uma expressão que eu gosto demais, eu nunca esqueci. Ele fala que a moeda do céu não é o real, não é o dólar, não é o euro. A moeda do céu é a fé. Tudo que nós precisamos receber do céu, que vem de Deus, ele vem através da fé. Você compra pela fé. Sem fé, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abre lá em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se nós orarmos sem fé, sem crer que Deus vai responder ou pode responder a nossa oração, nós estamos
com um grande risco de não receber algo do Senhor. Domingo passado, o Rodrigo estava dizendo sobre aquele texto, alguns textos da Bíblia que mostram que até Jesus teve dificuldade em relação à fé das pessoas. E na região de Cafarnaum, ele quase não fez, a Bíblia diz, quase não fez milagre naquele lugar, porque não existia fé nas pessoas. Então a fé, ela é indispensável. Sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível receber algo de Deus. Abra sua Bíblia em 1 João 3:22. Nós vamos passar isso rapidinho. Para nós, eu quero dar ênfase na última parte. Primeira João 3:22. Presta atenção nisso aqui. Olha o que João diz. E recebemos dele tudo o que pedimos. Recebemos o quê? Tudo o que pedimos. Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Aqui a coisa aperta, né, Rô? Nós recebemos tudo de Deus. Glória a Deus, aleluia! Porque nós obedecemos os seus mandamentos e fazemos tudo o que lhe agrada. Misericórdia. Aqui parece então impossível receber alguma coisa de Deus. Mas não é bem assim, irmãos. Nós às vezes recebemos algumas coisas de Deus, mesmo estando em pecado. Ele às vezes pode ouvir a nossa oração quando nós não fazemos tudo aquilo que o agrada. Mas aqui o texto ele é meio taxativo, ele diz assim, nós recebemos tudo de Deus, quando nós obedecemos a Ele e fazemos a vontade dEle. Sabe o que o texto está dizendo? Quando você está aliado à vontade de Deus, quando você está na perfeita vontade de Deus, aí, meu irmão, você está em condições de receber tudo de Deus. Tem pessoas aqui que estão longe de poder receber algumas coisas de Deus, inclusive condição financeira melhor. Muitos de nós aqui, eu já vi acontecer nessa igreja, se formos abençoados por Deus, financeiramente, nós vamos cascar fora da igreja. Porque o dinheiro vai ser suficiente para nós. Quem está entendendo isso, irmãos? Se você é um filho que não é maduro, você recebe coisas mais simples. Se seu filho te pedir um carro e ele é de menor, ele tem 10 anos de idade, você não dá. Se ele te pedir um revólver, você não dá. Mas não é porque você não ama seu filho, é porque ele não tem maturidade para receber aquilo, ele vai fazer coisa errada com aquilo nas mãos. E às vezes nós deixamos de receber coisas de Deus, porque nós não estamos preparados para recebê-las. Se você quer receber mais de Deus, quer ser mais abençoado, então se coloque em condição disso. Então se coloque no lugar certo, que é o centro da vontade de Deus na sua vida. A verdade é verdade, eu não queria te desanimar, mas quando você estiver no centro da vontade de Deus, algumas coisas que você queria antes, você não vai querer mais. Porque você vai estar alinhado à vontade de Deus e vai perceber que aquilo não é bom, não é preciso. Amém? Vida de obediência, estar na vontade de Deus é importante, irmãos. Outra coisa é orar de acordo com a vontade de Deus. 1 João 4,14. Isso é muito bom, irmãos, quando nós podemos orar de acordo com a vontade de Deus. Eu acho que eu estou... 5,14, obrigado, Rosa. É o 5,14, irmãos, estava o texto errado. E essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Entender que algumas coisas podem não ser da vontade de Deus é importante, porque às vezes nós não estamos recebendo, porque não é da vontade de Deus. Eu creio que às vezes Deus nos dá coisas sem que seja da vontade dEle.
mas para que aquilo sirva de prova, para que aquilo nos ensine. Como o filho pródigo, que pediu aquilo que era dele, né, teoricamente, a herança antecipada, e foi para o mundo. E o pai deu aquilo que não era bom, de repente, para ele. A vida que ele passou, o que ele sofreu, foi muito ruim, foi humilhante, foi decepcionante, mas às vezes Deus, Ele responde uma oração, para que nós possamos aprender com aquilo. Mas se nós queremos o velho e bom caminho de sabedoria, nós temos que pedir para o Senhor: Deus, eu quero muito isso, o Senhor sabe disso, mas eu sei também que o Senhor sabe o que é melhor para mim. E se isso for o melhor para mim, se for da tua vontade, então eu quero. Se não, eu não quero. Amém? Você pode pedir assim. Não é que você precisa pedir assim, mas quando você pede assim, você se coloca como um filho maduro, que entende que a vontade do Pai é melhor que a sua. E nós recebemos, porque estamos de acordo, ou pedimos de acordo com a vontade de Deus, tá? Então falamos sobre fé, sobre vida de obediência, sobre acordo com a vontade de Deus. E o último ponto que eu queria falar é de não ter motivações erradas. O texto que nós lemos no começo, Tiago 4,13, ele fala melhor sobre isso. Abre lá de novo em Tiago 4, versículo 3. Aí sim nós vamos ler o versículo inteiro. Olha só, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Quando o motivo da nossa oração, ele é errado, quando o nosso coração está errado, quando nós queremos para o nosso deleite, para o nosso prazer, e aqui está falando de uma coisa egoísta, de uma coisa voltada para o próprio homem. Está falando até de pecado, se você pegar o texto. Está falando de pecado. As pessoas tinham inveja umas das outras dentro da igreja, dentro do contexto da igreja, e eles pediam a Deus a mesma coisa por inveja, por ganância, por querer aquilo que o outro tinha, e para esbanjar nos seus próprios prazeres, como aquela pessoa, os outros faziam. Quando nós pedimos alguma coisa para Deus, nós precisamos perceber, ou procurar perceber, ou pedir o Espírito que sonde o nosso coração, para entender qual que é a nossa, realmente qual é a nossa intenção com aquilo que nós estamos pedindo. Quem está entendendo isso, irmãos? Nós precisamos ter motivações corretas naquilo que pedimos do Pai. E se nós pedimos com motivação errada, ou Ele não vai dar, ou Ele vai dar, para que nós possamos passar por uma tribulação daquelas, e depois entender que nossa intenção e nosso coração não era correto diante de Deus. Amém? Precisamos orar com fé, precisamos orar obedecendo a Deus, estando em condições de receber. Precisamos orar segundo a vontade de Deus, e precisamos sondar o nosso coração, para ver se a nossa intenção não é ruim, se aquilo que nós estamos pedindo não é ruim. São esses 4 pontos que eu queria falar sobre uma oração de sucesso. Nós vamos passar rapidamente agora sobre partes da oração, isso que está na apostila de consolidação. Por quê? Algumas pessoas aqui, eu sei que tem dificuldade de orar, e às vezes não conseguem orar muito tempo. Irmãos, quando nós pegamos as partes que podem conter uma oração perfeita, e nós praticamos isso, irmãos, nós não conseguimos orar pouco, na verdade. Nós vamos orar muito. Porque tem muita coisa para conversar com Deus, tem muita coisa para ser dito naquele momento. Tem áreas que precisam ser abordadas naquele momento. Então nós vamos para uma parte prática para entender sobre isso. Pode passar o primeiro slide. Primeiro ponto de uma oração. É prudente que nós comecemos com gratidão. Quando nós vamos pedir alguma coisa para alguém importante, né? Por exemplo, um político. Zé Antônio, você chega lá e começa a falar mal dele, reclamar, você vai encher a bola dele, né?
Olha, muito obrigado pelo excelente prefeito que o senhor tem sido, por tudo aquilo que o senhor realizou. Agora eu gostaria de te pedir tal coisa. É assim ou não é? O filho pedindo para o pai: pai, o senhor é tão bom, pai, eu te amo tanto, o senhor está tão bonito, o senhor é tão bom no seu trabalho, pai. Aí o pai fala assim: fala logo, menino, o que você quer? Irmãos, Deus também, Ele gosta de ser agradado. Ele gosta de ver gratidão nos seus filhos. Então, quando começar a falar com Deus, já não começa a pedir as coisas não, irmãos. Primeiro começa a agradecer algumas coisas que Deus tem te dado, ou Deus não te dá alguma coisa. Até o ar que nós respiramos, até a vida, o direito a viver, é Ele que nos dá, né? Quem cai em doenças graves, depois percebe o quanto que a saúde é um presente, é um dom de Deus, algo maravilhoso que Ele pode nos dar. Então nós começamos agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Abra aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Senhor, obrigado porque o Senhor tem me dado isso, obrigado pela minha casa, obrigado por poder pagar o meu aluguel, obrigado pela minha esposa, obrigado, Senhor, porque minha esposa, ela é difícil, mas ela está tratando o meu caráter. Isso não é a minha oração. A oração é diferente. Obrigado pela minha esposa perfeita que o Senhor me deu. Obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela saúde, Senhor, que o Senhor me deu. Se começar a listar aquilo que Deus tem te dado, irmãos, as coisas que Ele tem te dado, as mínimas coisas que Ele tem te dado, só aí você vai gastar um tempão orando. Tem gente que não consegue orar 10 minutos. Só na gratidão nós podemos adorar 10 minutos. E se você quiser extravasar mais, além da gratidão, você entra na adoração e começa a adorar seu Deus, pelo aquilo que Ele é, pelo grande Deus que Ele é, pelo poder dEle, pela imensa necessidade que você tem dEle. Começa a adorar a Deus ali e vai embora. É um momento de início, olha só, entrar na oração já em adoração. Irmão, você começa a elevar seu plano. Você começa a chegar mais perto de Deus, o seu espírito começa a crescer, você vai até saber pedir coisas melhores para Deus quando você se torna mais espiritual, e a adoração te faz ser mais espiritual, porque a adoração ela é feita em espírito e em verdade, é uma atividade espiritual totalmente, é uma prática espiritual totalmente espiritual. Adora o seu Deus, fica ali por algum tempo, fica ali dizendo que o tanto que Ele é importante, o tanto que você precisa dEle nessa área, nessa da vida, na sua vida, o quanto Ele é precioso para você, o quanto Jesus é precioso para você, o quanto Jesus inspira você, o quanto ele é bom, o quanto Ele tem caráter, o quanto Ele é santo. Irmãos, fica adorando a Deus. De repente você vai até esquecer de pedir, porque não vai querer mais. Você vai ouvir uma voz de Deus e fala assim: eu estou no controle, eu já sei o que você quer. Pode parar por aí. Adore o seu Deus, irmão. Adore o seu Deus. Quando nós adoramos a Ele, é que nós de verdade nos aproximamos dEle, nos tornamos como Ele é. 1 Tessalonicenses 5:18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em todas as circunstâncias, há ainda que se agradecer a Deus, porque quando parece estar tudo perdido, as circunstâncias totalmente desfavoráveis, nós temos uma promessa de Deus, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, essa promessa não pode ser esquecida nunca, porque quando você estiver no vale, no fundo do poço, na pindaíba, você vai lembrar dessa promessa, que todas as coisas cooperam para o seu bem, para os bens do bem daqueles que amam a Deus. Até na circunstância desfavorável, nós temos o que agradecer a Deus. Às vezes, nós temos que agradecer a Deus pela própria circunstância desfavorável. Amém? Gratidão. Próximo. Confissão. Irmãos,
A Bíblia fala que o pecado faz separação entre nós e Deus. Quem já ouviu esse versículo? Quando nós estamos em pecado, irmãos, obviamente que vai haver uma barreira entre nós e Deus. Quem está entendendo isso? Se for então um problema de perdão, que você não liberou, não perdoou alguém, uma mágoa, irmão, já tem tudo para dar errado a sua oração e você não ser ouvido. Porque a Bíblia diz assim, nós precisamos ter a prática da confissão. Toda vez que formos orar, repassar a nossa vida, lembrar daquilo que nós fizemos que não agrada a Deus e confessar os nossos pecados a Ele. Por que não fazer isso em toda oração? Tem alguém aqui que fica um dia sem pecar além de mim? Uma semana sem pecar além de mim? Ninguém. Tem alguém perfeito além de mim? Estou brincando. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque isso é sério. E se nosso pecado não está sendo perdoado, não está sendo confessado, vai haver separação entre nós e Deus. O canal de comunicação vai ser cortado, irmãos. Amém? Segundo ponto, confissão. Para entrar nas outras partes. Próximo, uma coisa que se chama entrega. Abra lá em Mateus 6, 25 a 27. Mateus 6. Jesus falando, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Agora abra lá em 1 Pedro 5. Versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ou lançando sobre ele, como diz outra versão. Outro versículo que eu me lembrei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, o momento da entrega é aquele momento em que você começa a reconhecer dentro de você todas as suas ansiedades, todas as preocupações, tudo aquilo que está te travando, tudo aquilo que está te preocupando em excesso, tudo aquilo que está te gerando estresse. E começa pela fé a depositar aquilo aos pés de Deus. Depositar aquilo em Jesus, porque isso é uma promessa que nós temos. Aí você começa a dizer, Deus, eu não quero mais carregar esse fardo, eu não quero mais carregar essa preocupação, eu não quero mais estar ansioso com tal coisa na minha vida. Eu creio que o Senhor pode cuidar disso, eu creio que o Senhor cuida de mim. Então me ajude, Senhor, a me descarregar disso, a entregar isso ao Senhor. Nenhum problema que você... Não, aquele problema que você não entregar para Deus, Ele não vai resolver. Sabia disso? Você está com um problema, está com ansiedade, está com uma preocupação. Se você não entregar isso para Deus, Ele não vai tomar conta. Porque Ele está dizendo, lancem, entreguem, vinde a mim e descarreguem. E nós precisamos na nossa oração detectar tudo aquilo que está nos gerando dor, angústia e depositar pela fé em Deus. Quem quer fazer isso, irmãos? Irmãos, isso é bom demais, irmãos. Nós temos carregado uma carga que não é nossa. Você tem carregado uma carga que não é sua. Porque falta fé e falta entrega.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Entrega, irmãos. Tem coisa que você não precisa pedir, não, você tem que entregar. Deus resolve o meu problema, não, entrega para Ele, fala, Senhor, eu te entrego, o problema agora é seu, Deus, não é meu mais, porque a tua Bíblia diz isso. Resolve, Deus, eu não quero mais esse problema, ele agora é do Senhor. E isso é bíblico, e você então entrega pela fé, e o Senhor vai agir na sua causa. Amém? Amém. Próximo. Agora a parte boa do negócio. A pidança. Agora sim. Louvei, glorifiquei a Deus, agradeci por tudo, adorei a Ele, entreguei meu fardo a Ele, confessei os meus pecados. Agora eu falo assim, papai, eu sou seu filhão, lembra? Eu quero isso, e mais isso, e mais isso, e peça a Deus tudo que você quiser, irmão, porque Ele é seu pai. A Bíblia diz que se nossos pais naturais sabem dar coisas boas aos filhos, imagina o Pai Celestial. Ele quer te abençoar, Ele quer te dar coisas, Ele quer te dar bens. E se você estiver preparado para isso, Ele vai te dar. É só pedir, irmãos, e pedir com fé, e pedir com objetividade, e pedir com insistência, com persistência, porque a própria Bíblia e Jesus nos ensina a fazer isso. Interessante a questão de objetividade, né? Jesus se deparava com um cego, mendigo, gritando lá, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele chega para o cego e fala assim, o que você quer que eu te faça? Uai, Jesus, está vendo? Ele sabe. Ele quer que você fale com a sua boca, com objetividade. Eu quero isso, Deus. Eu quero uma Hilux prata, igual a do Rodrigo. Tem que ser igual a do Rodrigo. E se você estiver pronto para receber, na hora certa, Ele vai te dar, irmãos. Por que não? Essa é a confiança que nós temos da parte de Deus. Tudo que pedimos, segundo a vontade dEle, nós vamos receber. Agora, se tem algumas coisas que são da vontade dEle e nós não pedimos e não pedimos com fé, nós não vamos receber. É um princípio muito simples. E as 2 semanas para trás eu comecei a receber algumas bençãozinhas de Deus, algumas coisinhas de Deus. Coisas mínimas que Deus agrada a gente, irmãos. Por quê? Porque eu pedi. Porque eu estava nessa. Deus sabe. Ele conhece meu coração. Se Ele quiser dar. Aí Ele falou assim, pede, rapaz. Eu te falei para pedir, pede. E eu comecei a pedir. Coisas simples para Deus. Deus, agora eu estou muito cansado. Muito cansado. Faz o Eduardo dormir mais rápido. Coisa simples assim. Peça. O filho pródigo, mesmo com motivação errada, mesmo com o coração errado, ele pediu e recebeu. O outro filho, irmão, trabalhador, honesto, ajudava o pai, servia o pai, como se fosse um servo. Ele não conseguia pedir um cabrito para o pai dele. Pai, eu estou te ajudando a vida inteira, eu faço tudo, nunca fiz nada de errado, esse irmão aí gastou tudo lá na rua, e o senhor nunca me deu nada. Ele fala, filho, tudo que é meu é seu. Você nunca pediu,
Nós às vezes nunca saímos da casa do Pai, nunca fomos para a rua, nunca fazemos as coisas erradas, não desviamos do caminho, mas vivemos como servos, ou como mendigos espirituais, e Deus quer que nós sejamos filhos. Papai, eu quero um cabrito. Se ele tivesse pedido, o pai teria dado, irmãos. Aquele pai era bom, aquele pai tinha um coração bom. Aquele pai representa Deus. E os 2 filhos representam nós, que somos cristãos. Alguns que se desviam, que fazem coisas erradas, mas que um dia voltam para a casa do pai. E outros que estão aqui dentro, mas têm inveja espiritual, miséria espiritual. Vivem como se não conhecessem a Deus. Quem está entendendo? Pede. É seu pai. Pode pedir. Amém? Próximo. Consagração. A consagração, eu tenho entendido e aprendi também ouvindo isso, é algo, irmãos, opcional. O que significa consagrar a Deus? Significa dizer assim: Deus, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho sido um filho bom, eu tenho sido um filho maduro, quando você pode dizer isso para Deus. Eu tenho buscado o centro da vontade do Senhor, e eu quero tal coisa. Creio que isso vai ser bênção na minha vida. Mas não se faça a minha vontade, faça-se a tua vontade. Essa é a oração de consagração. Uma vez eu ouvi do pastor falando assim: aquilo que você realmente consagra a Deus é dele. Ele vai te devolver se ele quiser, ou te dar se ele quiser. Consagração é uma coisa muito séria. Aí eu entendi: Deus, eu estava à procura de uma esposa. 2 anos sozinho. Mesmo. Aí eu entendi: Deus, eu sei que eu não preciso fazer isso, mas agora eu vou consagrar o meu casamento ao Senhor. Eu já falei isso aqui. O que eu estava dizendo na verdade? Agora, se o Senhor decidir que é melhor para mim e para o ministério que eu não me case, então, amém. Eu te dou isso, essa área da minha vida. Isso é consagração, irmãos. Talvez Deus espere isso de nós. Uns 2 semanas depois eu conheci a Calu. E 9 meses depois a gente estava casado. E se não viesse? Eu ia me consolar de que aquilo era melhor de Deus para a minha vida. Isso se chama consagração. Quando Abraão entregou Isaac, ele entendeu que Deus podia tirar Isaac. Como podia devolver Isaac por ressurreição. Abraão era chapado demais, irmãos. Abraão nunca tinha ouvido falar em ressurreição. Já tinha existido ressurreição na Bíblia? Não tinha, ninguém tinha sido ressurreto. Mas Hebreus fala que ele sabia que Deus podia ressuscitar o filho dele. Era fé, mas podia, porque ele sabia que Deus também poderia não ressuscitá-lo. E isso é uma consagração. E consagração às vezes dói, mas é bênção, porque aquilo que você entrega para Deus em consagração é dele. Irmãos, mesmo nas minhas tribulações, nas dificuldades que eu tenho às vezes com a esposa, com a minha mulher, todos nós temos, eu nunca me esqueço de que meu casamento foi consagrado a Deus, e que ela é bênção de Deus na minha vida, porque ela foi consagrada. E só essa fé que eu tenho, irmãos,
suficiente para impedir que meu casamento seja derrubado, seja destruído. Porque eu sei que essa área da minha vida pertence a Deus. Ele escolheu que eu ia casar, e Ele escolheu a minha esposa. Eu disse para ele: Deus, o Senhor sabe o biotipo que eu quero, mas agora eu não quero mais. Eu quero o que o Senhor tem para mim. E aí eu vi, irmãos, como que Deus trouxe alguém que tem uma comunhão ministerial comigo incrível. As coisas de ministério que eu e a Ana compartilhamos, irmãos, é idêntico. A gente pensa muito igual. É muito difícil ter alguma coisa na qual a gente pensa diferente. Seja na adoração, seja na organização de uma igreja, seja na organização do ministério. Eu estou gastando muito tempo com isso. Mas para dizer, irmãos, que aquilo que Deus traz é bênção. Aquilo que é consagrado, aquilo realmente vem de Deus. E você tem certeza que vai ser só bênção na sua vida. Amém? Próximo. E por último, ou penúltimo, a intercessão. Aqui, irmãos, entra uma área que é para crente maduro, ou então para quem tem muito encargo por isso. Porque a intercessão significa você tirar a sua vida de lado, você tirar as suas preocupações, os seus anseios, as suas necessidades, para começar a olhar as necessidades dos outros. Quem está entendendo isso? Irmãos, isso é grato demais a Deus. Deus procura intercessores, porque o intercessor, ele faz o papel de Jesus. Ele assume o papel de Jesus. Ele se coloca entre Deus e alguém, ou entre Deus e uma circunstância, para interceder, para chorar, para orar por aquela circunstância ou por aquela pessoa. E pedir a Deus misericórdia pela vida da outra pessoa, e não da sua própria vida. E isso é honroso diante de Deus, isso é maduro. Isso nos dá a ideia de corpo de Cristo. Isso nos dá a ideia de servitude, de amor, de compaixão. Nós precisamos entrar nessa fase da oração, e muitos de nós temos dificuldade com isso. Pedimos e pedimos milhões de coisas, mas tudo para nós, tudo para minha família, tudo para minha casa, mas não nos lembramos da necessidade do irmão que está do nosso lado, e que muitas vezes pediu oração. Quantas vezes um irmão angustiado já te pediu oração e você não orou por ele? Eu não te conheço, mas a maioria eu sei que já aconteceu isso muitas vezes. Isso acontece na minha vida. Porque nós não nos preocupamos com os outros, porque nós somos egoístas. E a intercessão nos faz tirar o foco de nós mesmos, nos faz amadurecer espiritualmente, nos faz ser usado por Deus na vida de outra pessoa. Mas quer saber uma coisa? Sabe quando é que Deus mudou a sorte de Jó? Jó 42, quando é que Deus mudou a sorte de Jó? Quando ele esqueceu a profunda mazela que ele estava vivendo. Aquele homem estava vivendo perto do inferno, irmãos. Perdeu tudo, perdeu o filho, estava doente, estava com o corpo todo cheio de lepra, angustiado, deprimido. E naquela angústia, naquela situação, ele conseguiu esquecer de si mesmo e começou a orar pelos seus amigos. Começou a interceder por eles. Aí Deus vê aquela atitude de Jó. E fala, agora tá na hora. Às vezes, irmãos, Deus não tem mudado a nossa sorte, porque nós não nos preocupamos com os outros. Isso é a verdade. Enquanto nós não preocupamos com os outros, nós não somos maduros para receber nada de Deus. E Deus mudou a sorte de Jó quando ele intercedeu, quando ele orou pelos seus amigos. Amém? Que a sua oração sempre termine com intercessão.
Eu descobri algumas coisas, né? É verdade. Irmãos, olha, ela está falando uma coisa importantíssima. Eu lembrei na minha vida como que eu percebi que no tempo que eu andei vagando no mundo, como que Deus me livrou de tanta coisa. Mas tanta, é nítido. Deus me livrou de muita coisa, irmãos. De vez em quando eu lembro, tem um flash, falo assim, nossa, Deus me livrou disso, Deus me livrou daquilo. E eu não foi porque eu orava por mim, mas porque eu sei que eu tinha uma mãe que não se esquecia de orar por mim um dia na vida dela. Intercessão, você se coloca na frente do outro e muda a sorte do outro, muda as circunstâncias e evita até juízo ou consequências de pecado na vida da pessoa. Nós precisamos aprender a interceder. E se nós começamos a interceder, irmãos, só a intercessão. Irmãos, tudo isso que eu falei, não dá para orar menos de 1 hora. Se você for interceder mesmo por todos que precisam de intercessão e fazer tudo aquilo que nós falamos, é 1 hora com Deus. É uma hora de muita qualidade. E nós precisamos aprender a orar com qualidade, a nos relacionar com Deus com qualidade, tá? O próximo é sobre oração em línguas, mas eu já tinha entrado em acordo comigo mesmo, que eu não falaria sobre isso se não desse tempo, e o tempo está realmente muito avançado. E o Rodrigo vai falar sobre isso domingo que vem, na escola de discípulos. Quem quiser, vai ser muito bem abordado sobre oração em línguas, uma palavra de ensino. Quem quiser pode vir. Ah, mas eu não fiz inscrição, não estou matriculado. Pode vir, não tem problema. Eu avisei isso no começo da IDL. Pode participar, pode assistir à vontade, não precisa estar matriculado. E depois, se não me engano, o Rodrigo vai dar uma palavra de noite também, um outro domingo para frente, vai falar um pouco sobre oração em línguas, em outro aspecto. Então, esteja atento aí, porque nós vamos ter 2 domingos para falar sobre isso agora. Tá? E é isso que eu queria deixar conosco. A sua oração pode ser muito mais completa, muito mais perfeita diante de Deus. Nós precisamos orar com fé, mas precisamos também orar com entendimento, entendendo o passo a passo de uma oração que agrada a Deus. Amém? Vamos ficar de pé?